Olá a todos, muito bem-vindos ao espaço virtual do Racine, Instituto Racine, pelo racineonline.com.br e pelo Instagram. Eu sou Elídia Bagbudarian, sou diretora acadêmica do Instituto Racine e também coordenadora do curso de validação e qualificação na indústria farmacêutica. O objetivo hoje é conversarmos um pouco sobre este curso e principalmente sobre a importância da qualificação e validação, especialmente após as últimas atualizações regulatórias. E também considerando a convergência regulatória, PICs, e o alinhamento das indústrias farmacêuticas e da sua regulação com os guias internacionais. Bem, para conversar um pouco com vocês sobre isso, também tenho aqui um material que eu quero compartilhar com vocês para poder seguir a nossa apresentação. Eu quero lembrar a todos que é possível fazer perguntas, vocês podem mandar perguntas pelo espaço que temos aí no Instagram ou no racineonline.com.br e ao final da minha apresentação eu farei, então, as respostas, tanto quanto for possível, conforme as perguntas de vocês, ok? Bem, então, o meu tema hoje, né, qualificação e validação na indústria farmacêutica, porém não apenas na indústria farmacêutica. A ideia de se colocar como indústria farmacêutica é porque é a área mais regulada, da área regulada pela saúde, pela vigilância sanitária. Mas também para a indústria farmacêutica, para produtos de uso veterinário, para outras indústrias reguladas pela Anvisa, como produtos para a saúde, cosméticos, saneantes, tudo que se vai falar aqui hoje, e neste curso que eu vou apresentar para vocês, pode ser extrapolado também para essas áreas. E por que isso? Porque o que é qualificar, o que é validar? É desafiar um processo, desafiar um equipamento, desafiar uma instalação para o propósito para o qual ele foi desenhado ou foi concebido. Então, este é o objetivo de qualificar e validar. E assim como nas demais áreas, como cosméticos, produtos para a saúde, saneantes, também tem a necessidade de realizar qualificações e validações dos seus processos. A diferença é que a indústria farmacêutica requer maior atendimento de outros requisitos, de requisitos mais específicos e bem apresentados já nas resoluções e instruções normativas que recentemente foram publicadas, né? O ano passado foi publicada uma nova resolução com instruções normativas específicas para a qualificação de equipamentos e validação de sistema computadorizado. Bem, há já algum tempo, né, o Instituto Racine possui um curso de formação de profissionais nessa área, cujo objetivo é auxiliar o profissional a compreender e aplicar os principais processos de qualificação, tanto de utilidades para sistema de água, sistema de ar, gases, vapor, etc., assim como qualificação de equipamentos, de transportes, qualificação térmica. Aliás, um detalhe aqui para transportes, porque também é uma das áreas que sofreu uma nova atualização, sofreu, acho que talvez não seja a melhor palavra, mas que teve uma atualização também de resolução, exigindo uma série de testes de transportes com a resolução 304 de 2019. Então, falamos também, então, de qualificação de transportes, qualificação térmica, a validação de processos, limpeza, metodologias analíticas, né, e sistemas computadorizados. Tudo isso com base em análise de riscos e também de acordo com os guias internacionais, com as melhores práticas. Dessa forma, como nós pensamos trabalhar em qualificação e validação? Bem, antes de entrar em protocolos, sequência de testes, número de repetições, das questões propriamente técnicas, que também são muito importantes, é muito importante começarmos pelo propósito. Para que mesmo fazemos qualificação e validação?
como está inserida a qualificação e validação dentro do sistema da qualidade, que, de fato, os exercícios, e chamam assim exercício, né, qualificação e validação, ele pertence ao sistema da qualidade, como uma ferramenta do sistema da qualidade, para que, a partir de todos os testes de desafio, você consiga argumentar que aquele seu processo, aquele equipamento, aquela instalação está apto para uso, para fazer parte do ciclo de produção de um determinado item, e que este item, ao final, né, seja um medicamento, e que também, por que não, seja um cosmético, um produto para a saúde, que eles tenham qualidade, que ele seja seguro, que ele seja eficaz, que ele atenda todo o propósito, todos os atributos que foram definidos no seu desenvolvimento. Tá? Então, a qualificação e validação, não posso ver isto à parte, ele faz parte do sistema da qualidade. E por isso mesmo que a melhor forma de abordar esse tema é começando por sistema da qualidade. Em que medida e de que maneira qualificação e validação está inserido dentro desse sistema? Tá? Que perguntas eu tenho que responder? É muito comum escutarmos dos alunos e do mercado mesmo situações como a empresa tem um determinado processo, aí chama a equipe de validação e fala assim, vai lá e valida o processo. Então, ele tem que fazer um milagre para ir lá até aquele processo, estudar aquilo, desenvolver um protocolo e entregar um protocolo assinado dizendo sim, o processo está válido. Só que até chegar a esse protocolo aplicado e que ele possa depois emitir um relatório dizendo que aquele processo, sim, ele é válido e o processo está validado, existe um longo caminho pela frente. A validação é basicamente uma constatação de um processo robusto. Para chegar a esse processo robusto, eu tenho todo um outro caminho que tem que ser construído, né? Que primeiro é de qual é o propósito daquele processo, como vou desenhar este processo de forma que ele atenda a minha necessidade. Depois disso, eu vou, então, analisar os riscos envolvidos nesse processo, para aí sim começar o meu processo de validação, que seria o quê? A partir de cada risco identificado, eu vou desenvolver um protocolo de testes para desafiar cada um destes pontos, para aí sim poder concluir, sim, meu processo é robusto, meu processo tem qualidade e eu confio nesse processo. Né? Claro que aqui eu estou indo de trás para frente, eu estou começando com um processo, mas claro que para esse processo provavelmente eu vou ter instalações, vou ter equipamentos que por sua vez precisam estar qualificados. E estar qualificado significa foi desafiado. Desafiado para quê? Para atender a um propósito. Que propósito foi esse? Baseado no desenvolvimento de produto, o que foi definido para que aquele produto possa ser produzido, que equipamentos e que instalações são necessárias e em que especificação e em que condições ele deve funcionar, ou entregar o resultado da sua operação. Então, o primeiro ponto e mais importante para poder dar sentido a todo o exercício de qualificação e validação é entender o seu propósito. E por isso mesmo, nós trabalhamos, aqui imagino que vocês estão vendo a minha seta aqui, meu mouse, primeiro com uma introdução ao processo da validação na indústria farmacêutica, que, como falei, também dá para extrapolar para outras indústrias. Então, aqui entendendo essa lógica, nós partimos, então, para entender como é que eu trabalho com análise de risco. Então, antes de começar todo o processo, primeiro eu vou analisar como é que estão os meus mapeamentos de riscos, resultados de auditorias anteriores, registros de não conformidades, logbooks e etc. Eu preciso de todas essas informações. Bem, além de tudo isso, preciso muito ter confiança nos dados. Que dados são esses? Todos os dados de registro, sejam dados de registros manuais, sejam dados obtidos a partir de instrumentação.
que gere relatórios digitais de medidas, sejam elas quais forem. Então, esse tema integridade de dados, ele é muito importante dentro do processo de qualificação e de validação, porque se eu não puder confiar nos dados que tenho, é impossível trabalhar. A lógica do pensamento estatístico para poder entender a tendência de um processo, para poder estudar se aquilo realmente me atende, não atende, eu posso confiar nesses dados, eles são dados com pouco desvio, né? Então, ou seja, numa medição de um determinado período, qual que é o desvio padrão dessas medidas e assim por diante. Então, tudo isso é muito importante e são elementos para você poder construir o seu plano de qualificação, seu plano de validação. E, por fim, ainda dentro do sistema da qualidade, vocês terão, então, que ver a questão da auditoria em validação. Porque pensamos muito em auditoria, vamos pensar na auditoria primeiro interna e depois numa auditoria certificadora, de inspeção, de órgão regulador. Mas primeiro numa auditoria interna. Muitas vezes pensamos em fazer auditoria geral, diária, né? Checando alguns pontos. Agora, como é que eu audito o processo da validação? Como é que você investiga se a sua validação, se a sua qualificação, ela realmente atende o objetivo para o qual foi criado. Então, por que nós temos qualificação e validação na empresa? Além, claro, de atender legislação e exigência regulatória, para que você tenha uma forma de verificar se os seus processos, seus equipamentos, suas instalações estão adequadas para o propósito a que se destinam. Então, para eu saber se o meu exercício de qualificação e validação está ok, além de realizar dentro das melhores práticas e alinhado com as regulações nacionais e internacionais, melhores práticas, eu preciso me certificar de que isso ocorre. E, por isso, a importância de falar sobre auditoria nessa área, né? Como eu audito um protocolo de validação, um protocolo de qualificação, que tipo de questões podem ser consideradas nesse momento de auditoria, de forma a contribuir para que cada vez mais eu melhore o meu processo de qualificação e validação. Como manter meu estado de qualificado e validado, né? Eu posso extrapolar e aumentar um pouquinho mais ainda esse escopo, né? Porque muitas vezes, a partir do momento em que você entrega para a empresa um relatório de validação de processo, a empresa fala: estou seguro, estou tranquilo, eu consigo confiar que o meu processo é capaz. Mas como é que você faz para manter o seu estado de qualificado e validado? Então, aí é a hora em que vem a auditoria e começa a questionar uma série de pontos que são bastante importantes, até porque nesse questionamento, né, dessa auditoria, que também é baseada em risco, ela vai encontrar, ou poderá encontrar, pontos de fragilidade no seu protocolo de qualificação ou validação, seja o que for que estiver sendo auditado naquele momento, tá certo? Então, primeiro ponto, tanto o início, que é a introdução ao sistema da qualidade, validação, qualificação, assim como o fechamento, que é a auditoria, isso tudo é o pano de fundo e o ambiente onde vai acontecer, então, a validação e a qualificação. Posto tudo isso, aí sim, aí podemos começar a entrar nos aspectos técnicos, né? Então, como é que eu construo um protocolo de qualificação de equipamentos, que aspectos são mais importantes? Aqui, claro que em equipamentos eu não consigo falar de todos os equipamentos dentro da indústria farmacêutica, quiçá olhando outras áreas ainda, né? Mas, pelo menos, a lógica de construção disso é bastante importante e bastante discutida, pelo menos, para você poder extrapolar para os equipamentos com os quais você trabalha. Depois, claro, para a parte de utilidades, tanto de sistema de ar comprimido, área classificada, vapor, água e etc. Muito importante é toda a questão das instalações,
dos pontos de uso, ali tem muito ponto crítico que deve ser analisado, que pode ter ali algum risco, o formato de uso, de operação, de manutenção, então, tudo isso tem que ser analisado para você poder fazer, então, construir o seu protocolo e depois poder, com tranquilidade, entregar esse sistema está qualificado. Bem, falamos também de qualificação térmica, né, as autoclaves, estufas, bastante importante alguns processos. Depois, embalagem, qualificação de embalagem e qualificação de transporte, que aqui dedicamos para essa próxima turma, que é a turma 16, que começa em agosto, uma carga horária um pouquinho maior para falar sobre toda essa parte da qualificação, por conta, claro, dessas atualizações regulatórias, do nível de exigência que se tem hoje. E então, por isso mesmo, estamos aí com um tempo dedicado maior para falar sobre estes temas. Bem, garantidos todos os equipamentos e instalações, aí sim podemos começar a pensar no processo, em processos, né? Então, primeiro, metodologia analítica, tanto físico-química quanto microbiológica, preciso validar esse método. Se ele não for de farmacopeia, você tiver que construir este método, ele precisa ser validado para que você tenha resultados confiáveis, né? Importante, tudo que se faz dentro da validação, qualificação, se baseia em dados. Bem, depois, claro, a validação de processo, processos diversos, seja processo de recebimento, de expedição, de almoxarifado, de separação de materiais, de pesagem, de fabricação, de esterilização, processos diversos, né? Não vamos conseguir falar de todos, mas vamos falar de alguns como exemplo, para vocês poderem ter uma ideia do que pensar na construção do seu protocolo aí de validação. Depois, claro, de limpeza, que é um grande desafio, né? Conhecer a fundo o produto, o equipamento, a importância de se saber detalhes do equipamento, sobre acabamento, tipo de solda, formato de montagem, né? Frequência para você desmontar, como é que você vai realmente saber quais são os cantos que mais têm maior dificuldade de limpeza, o tipo de sujidade dos produtos. E a limpeza, no caso, tão importante, tanto para a contaminação cruzada quanto a microbiológica. E, por fim, então, você tem aí a validação de sistemas computadorizados, que também tem uma carga horária ampliada para essa turma 16, em que nós vamos entender com maior profundidade esse tema, porque não tem mais como, na indústria farmacêutica, não se ter automação e informatização de processos. Então, é muito importante que você domine esse tema, até para poder ajudar, muitas vezes, a definir uma atualização da planta. Cada vez mais as indústrias estão investindo em automação, e claro que para implantar tudo isso você vai ter que validar, mas também por conta de conhecer as exigências, você pode até ajudar a participar de um projeto de compra. Penso que bastante importante o profissional da área de qualificação, de validação, participar dos projetos de mudanças e projetos de incremento de tecnologia, porque você que vai ter que depois dar conta dessa qualificação, validação, mesmo que tenha sido encomendado do fabricante, do fornecedor, já esse exercício também, alguém vai ter que avaliar isso e aprovar esse exercício, e depois, ao longo do tempo, quem vai fazer é a área de qualificação e validação. Então, é importante participar disso e, sim, também dar o seu parecer nos projetos, porque tendo toda essa visão do sistema da qualidade, de análise de risco, você vai ter melhores condições de dar algumas sugestões sobre como conceber esse projeto. Bem, então, posto tudo isso, é só voltar mais um pouquinho aqui. Posto tudo isso, o que eu queria deixar muito claro para vocês é a importância de que todo esse conteúdo ele é amarrado por um conceito, o conceito de análise de risco.
Hoje, tudo que se faz, todas as decisões, procedimentos, decisões, todas elas são baseadas em análise de risco. Então, desenho do processo, primeiro, definição do propósito, desenho dos processos e dos equipamentos, instalações envolvidas, mapeamento de risco, e aí sim, construção do processo, né? Revisado a partir da identificação e respostas aos riscos identificados. Aí sim, feito tudo isso, é que nós vamos então executar o protocolo, executar o exercício, né, de construção de um protocolo, aplicar esse protocolo e depois, ao final, concluir se sim está qualificado e validado ou não. Ou se precisa ainda de mais algum ajuste de tecnologia, ou de controle, ou de amostragem, ou qualquer outra ação, até você ter a condição de aí sim entregar um relatório qualificado e validado. Então, muito se discute isso no curso, né? Muitas vezes as áreas são requisitadas, as áreas de qualificação, vá lá e qualifique tal equipamento. Não, ele vai qualificar se ele for qualificável. Aliás, esta é uma discussão bastante interessante em sistemas. Eu não posso contratar uma empresa e falar, vá lá e qualifique o meu sistema. Olha, ele só vai ser qualificado se ele for qualificável. Portanto, a construção do sistema, ele já tem que ser feita pensando numa validação. Ele já tem que atender aos requisitos dos guias internacionais, GAMP, etc., porque senão não vai ser possível. Então, é muito comum, muitas empresas começam esse processo de validação de sistema e chega à conclusão de que ele não consegue usar o que ele tem, ele vai ter que contratar um novo sistema que aí sim ele consiga fazer, construir um protocolo de validação, aplicar e ele ser bem sucedido, ter respostas positivas, ou seja, ele passa no desafio. Ele responde aos desafios. Tá? Então, aqui eu não falo só em qualificar e validar o que está ali, mas eu dou condição também para quem participa deste curso de ter uma análise crítica, inclusive, que é o que eu acabei de falar, convidando vocês a participar também dos projetos de atualização tecnológica na planta, tá certo? Bem, de resto, né? Espero ter assim, mostrado a importância de tudo isso dentro da indústria, especificamente farmacêutica, mas, como falei, que pode também ser extrapolado para outras áreas industriais, especialmente as reguladas pela Anvisa e Ministério da Agricultura, para que vocês se juntem à 16ª turma deste curso, que se inicia em 18 de agosto de 2020, ele é um curso que acontece toda terça-feira, das 18h30 às 22h30, tem uma carga horária de 100 horas, são 4 horas por semana, e existe a possibilidade de você assistir na modalidade presencial e transmitida ao vivo. Aqui cabe uma ressalva. Estamos ainda no Instituto Racine em isolamento social por conta de coronavírus, e assim que tudo se normalizar, sim, teremos as duas modalidades. Por hora, todas as aulas iniciam no formato transmitido ao vivo, ou seja, todos os alunos assistirão essas aulas à distância, professor também à distância. Em agosto deveremos iniciar desta forma, e ao longo do curso, dependendo de como for o comportamento da pandemia, deveremos então começar a ter as aulas também no formato presencial, na sede do Instituto Racine, e transmitido ao vivo para o aluno que se encontra à distância. No Instituto Racine, o aluno tem acesso às aulas a partir de uma plataforma, que é o ambiente virtual de aprendizagem. A partir dali, ele recebe o link da aula para aqueles que estão à distância, e para todos que estarão à distância no começo do curso, claro. Recebe o link para assistir a aula, ali ele recebe os materiais que o professor utiliza para ministrar essa aula, seja um material de apoio, seja um material complementar. E esta aula acontece com total interação entre aluno e docente.
Após a realização da aula, os alunos poderão, então, assistir essa aula novamente ao longo do curso, tantas vezes quantas quiser. Essa aula fica gravada nessa plataforma e você pode assistir novamente, o que é muito bom, porque dá para tirar alguma dúvida, nem sempre conseguimos captar todos os conhecimentos que são passados, né, para nós, logo numa primeira abordagem, então é a oportunidade de assistir novamente e você poder, então, complementar o seu conhecimento. E, claro, também é importante para aquele dia, vamos dizer que numa determinada terça-feira você não pôde assistir a aula, você consegue repor essa aula futuramente, assim que possível, para não perder o conteúdo. Recomendo que você se organize para assistir a aula ao vivo. Por quê? Porque os docentes do curso são profissionais que atuam na área, que estão bastante acostumados com uma série de situações, de casos com finais felizes, casos com finais nem tão felizes, mas que geram aprendizado, e vale muito assistir às aulas ao vivo para poder interagir com o docente, perguntar, conversar com ele, trazer as suas questões, né? E, claro, tirar dúvidas durante a aula também, porque tem um conteúdo bastante vasto nestas 100 horas, tá? Então, eu convido você para entrar no site racine.com.br, procure a proposta de validação, leia essa proposta, tire suas dúvidas, acesse o site e acione também a área comercial, que vai ter o maior prazer em atender vocês. Eu vou, então, agora verificar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para a gente, que eu posso responder para vocês, tá ok? Bem, dúvidas comuns. O professor vai me dar um modelo de protocolo? Então, não. Na verdade, não é exatamente isso. Vocês vão fazer uma série de exercícios em sala, uma série de discussões de vários tipos de casos diferentes, porém não é assim, vocês não vão ter uma fórmula pronta. Olha, está aqui um protocolo, tem um modelo de protocolo de qualificação, um de validação, pronto, agora eu não preciso mais assistir aula. Não é isso. O objetivo do curso, mais do que o texto que eu coloquei no início, ele tem como função preparar o profissional para ele entender que ele é parte de um sistema da qualidade e de que ele vai dar ele vai ser o ator, vamos dizer assim, né, aquele colaborador que vai dar a condição para que a empresa tenha, a partir de um exercício, algum documento que ateste que sim, diante dos riscos identificados até aquele momento, todos eles foram desafiados e eles atendem às especificações e às necessidades daquele processo. Porém, o bom profissional da qualidade e de qualificação e validação sabe que sempre eu vou encontrar um risco novo. E por isso mesmo é que o exercício de qualificação e validação tem que ser refeito ao longo do tempo. Quanto mais seguro o seu processo, mais longo é esse intervalo entre a última validação e a próxima. Mas, se você ainda tem pontos de risco que precisam de controle o tempo todo, então aí você vai definir, por política do sistema da qualidade, reduzir esse intervalo. E por que reduz? Porque quando eu vou fazer novamente a validação ou a qualificação, eu tenho que mapear de novo todo esse risco. Eu tenho que desenhar todo o meu processo, verificar se não teve nenhuma micro mudança, porque a mudança, propriamente dita, especialmente na indústria farmacêutica, ela é reportada, ela é analisada, aprovada para depois implantar. Mas as micromudanças, será que teve alguma micromudança? Preciso identificar isso, preciso identificar se teve alguma não conformidade nesse processo, se eu teve alguma mudança significativa de pessoal, o que aconteceu no período da última validação para esta que eu vou começar agora. Mapeia tudo de novo, revisa todo o protocolo que você fez anteriormente, que você pode precisar colocar novos desafios, e aí sim você vai começar o processo. Então, aqui
Usando uma expressão popular, a ideia é ensinar a pescar e não entregar o peixe. Então, e os professores vão fazer vão direcionar você, vão te conduzir para construir esse caminho dentro do seu ambiente de trabalho. Tá? Aproveite as oportunidades para trocar muitas ideias com esses professores e também com os colegas de sala, porque é uma turma normalmente grande, de pessoas do Brasil inteiro que fazem esse curso, que tem um histórico de turmas bastante grandes, bastante gente de todo lugar, de todo tipo de indústria farmacêutica, grandes, pequenas, de tecnologias diferentes, nos procuram, e é muito interessante a troca também que vocês, alunos, podem fazer entre vocês próprios, né? Então, bastante interessante também por isso. Quero dizer que os professores deste curso são, vários deles também professores da pós-graduação, que também convido você a conhecer, né? Pós-graduação em engenharia farmacêutica, engenharia cosmética, ou a pós-graduação na área de sistema da qualidade, né? Que é auditoria, gestão da qualidade e vigilância sanitária. São mais ou menos os mesmos docentes que trabalham nestes cursos. E aqui, neste de validação, é um aprofundamento mesmo neste tema, mas com um foco sempre baseado em risco. Análise de processo, análise de risco, e aí sim, desenho de protocolo de testes com os desafios para o sistema. Bem, alguns alunos perguntam assim: olha, eu preciso de conhecimento prévio para fazer este curso? Qual é o tipo de profissional que faz esse curso? Bem, recebemos profissionais que já estão na área de qualificação e validação. É muito comum receber profissionais da área de controle de qualidade, seja porque estão interessados na parte que é de metodologia analítica, seja porque está interessado em entender o processo como um todo, porque, por exemplo, o profissional do controle de qualidade muitas vezes participa do processo de validação de limpeza, de processo, então ele quer entender um pouco mais esse mundo, né? Ele não ficar só no ponto da análise. Os profissionais que estão na área de produção, conhecer um pouco mais sobre validação é muito importante para poder contribuir e, mais do que tudo, identificar pontos de micromudança, que era aquilo que eu estava falando. E muitas vezes o profissional fala assim, não, mas isso aqui é uma bobeirinha, isso aqui é uma coisa simples, isso aqui não vai afetar em nada. E afeta. Seja do ponto de vista procedimental, né? Então, um operador mudou alguma coisa, ou o jeito dele fazer algum ajuste no equipamento. Isso pode vir a gerar um desvio num equipamento que estava qualificado e num processo validado. Então, assim, quem é da área de produção, de controle em processo, bastante importante conhecer validação, até para poder colaborar mais com o sistema da qualidade e entender a importância de se manter os procedimentos originais. E caso você identifique um novo risco, reporta toda a equipe de qualidade, discute isso, implanta a resposta a esse risco, e aí valida novamente e documenta tudo isso para treinar, se for o caso de treinamento de alguma pessoa envolvida no processo. Então, a área de produção, controle em processo, muito importante. A área de engenharia. A área de engenharia é muito interessante que faça esse curso. Por quê? O pessoal da engenharia de produção, engenharia de manutenção da fábrica, entende muito das instalações dos equipamentos do ponto de vista dele próprio sozinho. Agora, pensar o equipamento com o produto é outra abordagem. E muitas vezes o profissional da engenharia, ele tem um foco muito mais no equipamento do que na interação equipamento-produto. Então, para ele é importante entender quais são os requisitos do produto, porque, de fato, cada empresa tem uma relação com a área de manutenção, mas, de fato, a área de manutenção presta serviço para a possibilidade, para viabilizar o ciclo de vida da fabricação do produto. O foco é fabricar um produto de qualidade, eficaz, seguro, né, que atenda o seu propósito. Esse é o objetivo no final. Agora,
equipamentos e instalações são recursos que eu agrego a esse ciclo para que entregue no final um produto seguro. Então, quem é de engenharia precisa entender a dinâmica desses requisitos todos, a relação do produto com o equipamento, em que medida ele pode reagir com algum dos materiais desse equipamento, a importância de acabamentos de solda, de sanitização, de passivação, construção mesmo do equipamento, para não deixar curvas, pontos cegos, formato de bomba, e assim por diante. Então, existem inúmeros riscos. A troca de um assento, né, de uma retenção, só isso já pode comprometer o seu estado de qualificado, eventualmente, né? Uma limpeza de uma válvula e assim por diante. Então, é muito importante o pessoal da engenharia, seja de manutenção, seja de projetos, ou às vezes é a mesma pessoa, está bem enfronhado em todo esse mundo da qualidade, ele tem que se sentir parte desse sistema da qualidade para poder ajudar a empresa a tomar as melhores decisões. Quem é que enxerga risco no equipamento ou no processo? Tanto o pessoal de manutenção, quanto o pessoal de desenvolvimento de produto, de processo, né? São áreas diferentes que precisam trabalhar juntas para poder enxergar onde é que pode ter um risco. Por exemplo, o sistema de água, que tem um risco imenso de contaminação, formação de biofilme. Então, eu preciso muito da engenharia, mas muito também do conhecimento do pessoal da microbiologia, para poder entender o comportamento desse sistema a hora que eu coloco para funcionar e o quanto que ele é seguro, né? No final, o que nós queremos, de novo, é um produto seguro, né? A gente não quer ninguém ligando para a instituição falando, olha, seu produto está com defeito. Esse é o ponto. E para isso eu tenho que congregar uma série de profissionais, sejam engenheiros, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, químicos, engenheiros químicos e assim por diante, tá? Recebemos também médicos veterinários nesses cursos por conta das indústrias de medicamentos para uso veterinário. Também serão bem-vindos e muito importante conhecer todo esse universo para você poder desenhar um processo produtivo de um novo medicamento. O pessoal que trabalha em desenvolvimento de produto. O produto, para ser desenvolvido, primeiro eu começo com a substância ativa, depois eu vou fazer uma formulação, depois eu vou pensar nessa formulação acontecendo numa área produtiva, e esse processo dessa formulação nessa área produtiva, eu preciso, para poder entregar para a produção, eu preciso fazer toda a minha validação desse processo. Para validar esse processo, eu tenho que partir do pressuposto que os meus equipamentos e instalações estão qualificados. Eu preciso pensar no dimensionamento dessas instalações, porque eu estou desenvolvendo um produto, eu tenho que pensar, poxa, será que o meu sistema de resfriamento vai dar conta? Meu sistema de ar comprimido vai dar conta desse produto novo? E tudo isso tem que ser testado. E em que condições? Quer ver um exemplo? Fazer exercício de validação de madrugada, em que só tem aquele processo acontecendo na fábrica. Existe um risco, porque você não está estressando as suas instalações naquele momento. Então, será que é o caso? Será que é o caso de fazer sempre neste horário? Eu posso até fazer um ou outro, um primeiro, só para ter uma visão geral, se eu preciso mudar de alguma coisa, mas na hora de fazer o real, eu tenho que fazer num horário em que eu estou competindo pelas utilidades. Então, tudo isso, todos esses pontos são discutidos aí durante o curso. Os professores, com toda a sua experiência, sua vivência, trabalham todas essas questões. Convido, então, você, novamente, a acessar racine.com.br. Se outras dúvidas ficaram, você tem o acesso pela área comercial, que vai te responder todas essas questões, e eu espero você por aqui. Com certeza você vai aproveitar bastante, seja de que área você estiver vindo, ou que você ainda queira entrar nessa área de qualificação e validação, mas tenha certeza de que
falaremos sobre as melhores práticas alinhado com os guias internacionais de qualidade. Te espero por aqui. Até uma próxima oportunidade.